Boa tarde, boa noite ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver esta transmissão, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um ângulo, uma diferenciação que eu quero dizer, que possa contribuir para a expressão criativa autêntica de quem és para o teu propósito de vida. Seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional, onde quer que queiras libertar mais da expressão criativa autêntica de quem és, então é para ti que esta transmissão, que este conteúdo serve. E hoje vamos falar sobre meditações. Meditações da estratégia que forja seres excepcionais e como também nós podemos beneficiar ao máximo dela. E eu aqui estou a pensar num dos títulos de uma das obras mais perenes que nos foi legada. Estou a pensar precisamente na obra de Marco Aurélio, que eu tenho aqui uma versão comigo, que nesta tradução para português chama-se Pensamentos, mas eu acho que a tradução mais apropriada de facto é Meditações, e portanto este título hoje é em homenagem a este incrível trabalho, então, desse imperador filósofo, desse sábio soberano, que ficou na história por ser um dos pouquíssimos homens que simultaneamente detiveram então aquilo a que podemos chamar o poder temporal, ou o poder mundano, o poder material, o poder político e o poder espiritual, o poder interior. Uma daquelas pessoas que deu passos largos para de facto ser excepcional. Uma daquelas pessoas que alcançou aquela supremacia que falámos ontem, da vitória interna, tanto quanto nos é dado perceber. Uma pessoa que teve uma quantidade incrível de poder à sua disposição e foi capaz de fazer o melhor com esse poder que lhe foi confiado. E eu há pouco abri aqui uma página, ao acaso, e gostava de partilhar contigo então o que é que está aqui escrito. Ora então, primeiro destaque: faça eu o que fizer, sozinho ou ajudado, devo sempre tender a este fim único, o que é útil à comunidade e vai de harmonia com ela. Outra passagem, isto na página 78 desta edição, que é a edição da Biblioteca de Editores Independentes. Aqui em Portugal não interessa muito, a não ser que queiras consultar esta edição especificamente, é dos Relógios d'Água, 2008. Não te vergonhes de ser ajudado. Tens de levar a termo a faina que te tocou. Outra passagem destacada por este grandíssimo homem. E aqui uma última passagem, para terminarmos. Digam e façam o que quiserem, o que me cumpre ser é um homem de bem. Como se o ouro, a esmeralda e a púrpura fossem dizendo: aconteça o que acontecer, cumpre-me ser esmeralda e conservar esta minha cor. Páginas 78 e 79. Estive eu a ler-te. E então, Marco Aurélio lidou com os seus desafios de vida através desta mesma estratégia que eu já falei aqui várias vezes, mas que agora aproveito para partilhar contigo mais uma vez e de uma forma ainda mais específica e de uma forma mais prática, porque vamos ver para o final desta transmissão, ou mais para o desenvolvimento desta transmissão, melhor dizendo, aplicações práticas então deste método de meditarmos, refletirmos sobre as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas limitações e também as oportunidades que temos de melhoria, de aperfeiçoamento, então, do que somos e do que queremos representar, independentemente das circunstâncias, independentemente das decisões de terceiros, independentemente daquilo que possa acontecer. E sim, claro, é um mega ideal, mas é possível aproximar-nos dele, é possível termos uma vida cada vez melhor, mais pacífica, mais centrada, mais enraizada por abraçarmos este mesmo ideal. E tenho aqui alguns exemplos que gostava de partilhar contigo relativamente a esta prática das meditações ou das reflexões. Neste caso muito específico, das reflexões de final de dia anotadas em diário. Era esta a prática, pensa-se, que Marco Aurélio então levava a cabo e que forjou
então, não só o seu próprio ser, como nos legou, através dessa mesma prática reiterada, este conjunto de pensamentos que ficam agora, e nota como é fácil de ler, como é pequeno o livro, e como é fácil de ler, um livro que tem muito poucas páginas. Tem 152 páginas nesta edição que eu tenho nas mãos, é um livro de bolso, literalmente cabe na palma da minha mão, e então eram escritos para ele mesmo se recordar, Marco Aurélio, dos seus padrões de comportamento, daquilo que ele considerava importante para estar, operar no seu melhor. E então ele não pensava, penso eu, e tanto quanto se sabe assim foi, não pensava que estes recortes fossem para serem publicados, ou não foi a intenção dele que fossem publicados, eventualmente podia equacionar que, por ter sido imperador, poderiam ser publicados postumamente, mas não foram escritos com a intenção de serem publicados. Foram pensamentos que o próprio Marco Aurélio escreveu para si mesmo, e portanto ele não deixou a obra publicada, mas estes pensamentos foram então recolhidos, compilados, editados e publicados após a sua morte. E chegaram até nós então os anseios de um homem que passou por incríveis agruras na vida, um homem que perdeu inúmeros filhos, perdeu a sua esposa, atravessou uma pandemia que dizimou imensa da população do Império Romano na altura, passou anos e anos em campanha militar para defender os territórios anexos ao Império, em condições muito difíceis. Foi um homem que também não teve uma saúde que o tivesse abençoado. Portanto, faleceu com 58 anos, a memória não me está a traiçoar, e conseguiu, apesar disto, apesar de todas as dificuldades, todas as tragédias por que passou, conseguiu ficar para a história como o último dos 5 imperadores virtuosos. Um dos grandes líderes que a humanidade já conheceu, uma fonte incrível de inspiração para aqueles de nós que tentamos, com todas as falhas, com todas as limitações que temos no nosso caráter, na nossa personalidade, nas decisões erradas que tomamos, queremos continuar a crescer, podemos inspirar em figuras como foi Marco Aurélio. E um livro que saiu recentemente e que eu também já tive o privilégio de aceder e acabar de ler, é este que te vou mostrar, onde fala precisamente um perfil de Marco Aurélio em muito poucas páginas, Lives of the Stoics, de Ryan Holiday, publicado, lançado, penso que há 2 semanas atrás, ou 3, e então The Art of Living from Zeno to Marcus Aurelius, e apresenta aqui então 26 estoicos, e Marco Aurélio é precisamente o último perfil, e aparece toda a sua força de caráter e toda a sua classe humana, em todo o seu esplendor, num homem com uma humildade, uma disposição para aprender, um sentido de responsabilidade no exercício do poder, e uma força de caráter que de facto é incrível. É incrível, é uma inspiração tremenda para aqueles de nós que acreditamos que o mais precioso, o bem mais precioso que nós temos é o nosso caráter, e que em cima dessa base então podemos construir tudo o resto. E essa é então aquela base inicial da vitória externa, sobre a qual já edificamos a nossa vitória interna através da centralidade, ou pelo menos estamos em prática deliberada e reiterada para que isso possa acontecer, e então procuramos forjar um caráter à altura de depois então edificarmos e construirmos as obras que queremos que nos representem, que queremos que nos sucedam. Sejam filhos, educar bem os nossos filhos. Que obra mais magnífica é essa, e mais difícil e mais desafiadora do que educar bem filhos? Ou sejam só as pessoas que nos conhecem porque não temos filhos, o impacto que deixamos na vida dos outros com quem nos relacionamos, sejam outros familiares, amigos, as pessoas com quem colaboramos nas nossas profissões, nas nossas organizações ou nas nossas práticas de negócio. Queremos deixar algo que de facto represente aquilo que queremos ver cada vez mais no mundo, e então damos os passos para fazer isso e aplicamos esta estratégia das reflexões, das ideações, das idealizações levadas à prática, nesta prática, passa a redundância, da reflexão, das reflexões de fim de dia. E sem mais demoras, então vamos passar para as reflexões de fim de dia. E então eu tenho aqui o exemplo, ou 5 exemplos que eu gostava de partilhar contigo. Tenho aqui
5 exemplos de situações para reflexão e para transmutarmos através, então, de um entendimento aperfeiçoado sobre o que é que podemos fazer de melhor e como é que podemos fazer dessas fraquezas ou limitações forças. E então vou já copiar aqui o primeiro e colar aí em baixo. É o primeiro dos padrões. Copiar, vou colar a solução. Eu vou antes dizer, então, o padrão e vou colar a solução depois. E fica a solução colada e não o padrão. Para então darmos mais força à solução do que propriamente à disfunção e também para quem veja a solução, depois ter a oportunidade de ver no vídeo, rever no vídeo e podes tomar nota dos tempos se tens como fazer agora, se achares que algum destes padrões é útil para ti. E como sempre, eu pergunto-te, tens alguma questão, tens algum tema de situação que queiras ver superada em ti ou que queiras trazer por o constatares à tua volta por alguém, em alguém de quem tu gostas e que gostavas depois de partilhar com ela, com essa pessoa, essa lição, esta perspectiva, este método para ajudar a superar então os seus desafios? Pois se sim, por favor, podes comentar ou podes identificar aqui a pessoa, por exemplo, se achas que é valioso para ela ver este vídeo. Então, continuando o padrão, ou iniciando então o nosso trabalho. Padrão número 1. Sou uma farsa. Quantos de nós não temos, de uma forma ou de outra, este padrão operante nas nossas narrativas internas? De que não somos bons o suficiente, ainda não sabemos o que é necessário fazer para fazer bem o nosso papel. Muito o meu caso. Ao longo destes anos tem sido muito este tipo de padrão que tem operado. Ou não estamos a fazer as coisas de uma maneira que honre os nossos valores mais essenciais e então estamos a faltar à nossa própria verdade interna e eventualmente verdade externa, a não transmitirmos isso para com os outros. Todo e qualquer formato que o nosso pensamento assume para nos dizer que não estamos a fazer o que era suposto. E então, o que está aqui em causa é precisamente a nossa verdade pessoal e o que isso pede, então, é irmos aos fundamentos do que é que, em que circunstâncias, em que situações esse padrão está ativo. Estamos atentos o suficiente. Já temos o nível de centralidade que temos vindo a falar repetidamente, o nível de atenção plena para sermos capazes de detectar estes pensamentos na origem e percebermos que situações é que os despoletam, que gatilhos é que fazem com que eles emerjam e então tomarmos noção de quais as mensagens, quais as lições que podemos aprender com eles, relativamente então a essa expressão da nossa verdade pessoal que o padrão Sou uma Farsa nos convida a encontrarmos e, quem sabe, clarificarmos e trazermos à tona de uma forma mais inequívoca e comprometida na nossa ação, no dia a dia. Uma das frases, e é isso que eu vou partilhar aqui nos comentários, uma frase que eu considero possível, à qual chamei afirmação de transmutação pela ativação, que é um compromisso, é uma afirmação que está construída para sedimentar o nosso compromisso com neutralizar pela evidência este tipo de padrão que diz, então, sou uma farsa, e a frase é, busco a verdade do que sou e essa essência emana para tudo o que faço e tenho. Eu vou colar aqui, vou copiar a frase e vou colá-la aqui nos comentários. Ora, vamos lá ver se dá. Parece que sim. E então, esta frase é a frase que podemos então querer converter. Podemos querer converter para passarmos a estrangular, por assim dizer, possíveis fontes legítimas que o padrão tenha para se alimentar. E então, arranjamos maneira de nos orientarmos a nossa psique, reprogramarmos a nossa mente para ela ir em busca de tudo aquilo que vai ajudar a tornar esta afirmação realidade. E então darmos mais força a esta afirmação, a esta ideia, a este ideal, a este compromisso do que há o padrão que nos impede de progredir. E portanto este é o exemplo número 1 que eu queria partilhar contigo relativamente ao valor das
reflexões, das meditações e, claro, recomendar-te que, se este é um padrão que tenhas em ti, que procures ao final do dia fazer uma revisitação das situações em que este padrão possa ter sido ativado e, tão importante ou mais importante ainda, das situações, dos momentos em que tu detectaste este padrão a querer aparecer e fizeste o golpe de judo, por assim dizer, inverteste a energia, transmutaste a energia, foste alquimista da energia e então foste converter as lições que ele te trouxe para uma afirmação da ativação que pode ser esta que eu partilhei ou outra muito específica para ti, que é o ideal, que decorre precisamente das tuas meditações e que vais usar como orientação para continuares a progredir nessa direção tão importante. E, portanto, este foi o exemplo número 1. Exemplo número 2 é o padrão não consigo ganhar o suficiente. Portanto, é uma situação relacionada com medos de escassez, de falta, de restrição, associado ao medo fundamental que todos temos, codificado em nós, que é o medo da sobrevivência. E então, este padrão não consigo ganhar o suficiente, pode ter outro tipo de formulação, pode ter vários tipos de formulação. Mais uma vez então nos pede, e o método é sempre o mesmo, reconhecimento do padrão, estarmos centrados o suficiente para podermos reconhecer o padrão, ponto número 1, centralidade para detecção do padrão, ponto número 2, captura do padrão no momento em que ele está a operar, ponto número 3, observar quais as situações que gatilham, que despoletam o padrão, ponto número 4, refletir sobre formas de colocar o padrão fora de combate. Sim. E então, converter essas formas, ponto número 5, numa afirmação, que eu lhe chamo de transmutação pela ativação. Portanto, é uma afirmação que nos vai catapultar para a ação, através do compromisso que temos em executar aquela verdade, uma vez após a outra. E vamos então, ponto número 6, refletindo sobre como é que estamos a executar face a esse compromisso da transmutação pela ativação de uma forma que é cada vez mais eficaz, que é cada vez mais funcional, que é cada vez mais efetiva e que nos traz cada vez mais alegria, cada vez mais felicidade, cada vez mais vigor, cada vez mais sucesso na aplicação desse mesmo padrão. Convertido agora em sinal positivo e então, em vez de um padrão, torna-se uma afirmação de transmutação. E a frase que eu recomendo para lidar, ou que me ocorreu para lidar com este padrão, não consigo ganhar o suficiente, também entre aspas, é a frase: encontro cada vez mais e melhores formas de assegurar que entregue valor nas vidas dos outros e que o recebem, sob todas as formas. É inevitável que esse valor regresse até mim sob todas as formas, incluindo financeiras. E então vou copiar aqui a frase e vou colá-la aqui nos comentários mais uma vez. E deixa cá ver. E já está. E então, esta frase basicamente o que me evoca é a importância de encontrarmos valor nos outros, nas suas vidas, como é que podemos entregar esse valor de uma forma cada vez mais efetiva, mais clara, mais integral e procurar fazer com que esse valor lá chegue de todas as formas possíveis, porque não é possível entregar valor se não tivermos valor e ao entregarmos valor constatamos automaticamente que temos valor e é inevitável que pela lei da atração, pela lei da correspondência e pela lei da ressonância, são apenas alguns dos princípios que estão aqui em ativação, que a própria lei de retorno vai fazer com que venha ter connosco esse valor que estamos a devolver nas vidas dos outros, incluindo sob formas financeiras, porque fazem parte da nossa experiência de vida, fazem parte daqueles que são os requisitos para podermos viver em abundância na sociedade, no mundo em que vivemos. Não pode não ser exatamente das formas que equacionamos, mas as nossas necessidades e a todos os níveis, incluindo aspiracionais, de podermos ser tudo aquilo que nascemos para ser, vão ser satisfeitas. Cada vez mais, se nos dedicarmos a aprofundar, então,
todas as formas de geração, criação e entrega de valor. Temos vindo a falar sobre isso em várias transmissões. Já partilhei aqui contigo várias ferramentas para o poderes fazer. A última que me recordo de uma forma mais específica foi precisamente a Árvore da Abundância. Pede-me mais, se quiseres informação sobre essa transmissão. Mas então esta é a minha proposta para ti. Aplica, por favor, o método e então descobre que a tua prática reiterada de reflexão sobre o que é que possas estar a precisar de desbloquear nesta dimensão, qual será a afirmação mais valiosa, mais produtiva para ti agora. Padrão número 3. Vamos já passar ao padrão número 3. Não encontro quem goste verdadeiramente de mim. Tudo entre aspas. Isto são padrões. São narrativas menores que podem passar pelo palco, pelo ecrã da nossa mente, mas que não refletem a nossa verdade mais profunda. E, portanto, aqui estamos a falar de uma questão relacionada com autoestima, amor próprio, que então se repercute nesta narrativa de insuficiência afetiva, se quisermos, de então haver um padrão que diz que não encontro quem goste verdadeiramente de mim. E aqui, mais uma vez, é a questão associada ao amor próprio e à autoestima que agora se repercute em termos dos nossos relacionamentos, das nossas intimidades, das experiências que temos de partilha então desse amor sob várias formas e, obviamente, temos de trabalhar aqui de uma forma em que nos possamos sintonizar com essa autoestima e com esse amor próprio. O método é sempre o mesmo. Voltamos à questão de estarmos centrados o suficiente para então apanharmos o padrão na sua origem. Mais uma vez, percebemos qual foi a situação que o fez despoltar. Terá sido uma situação de rejeição por parte de alguém, uma sensação de abandono, de um comportamento que foi fora das nossas expectativas. Terá a ver com algo que alguém não fez ou que fez desviado daquilo que nós gostávamos que fizesse? Ou terá a ver com a atitude com que os outros nos brindam ou com um aumento de pressão decorrente dos fenómenos correntes do distanciamento, do isolamento físico, etc., que nos façam sentir mais carentes nesta dimensão? Bom, seja como seja, eu acho que é muito importante podermos entender também aqui como é que podemos reconhecer o valor uns nos outros. Eu fiz uma afirmação muito focada na minha própria experiência para ser o eu e o exemplo daquilo que eu gostaria que tu fizesses. Portanto, mais importante do que estas afirmações que eu estou aqui a partilhar é a tua própria experiência de gerares as tuas afirmações. Eu volto a dizer, mas sem mais demoras eu vou então aqui colar a afirmação de transmutação pela ativação. E a minha afirmação, a afirmação que eu preparei é: quanto mais e melhor encontrar formas de reconhecer valor em mim e nos outros, mais amo e sou amado. Portanto, é uma afirmação que está muito relacionada com a nossa capacidade de reconhecermos o valor em nós e nos outros. Para então entendermos que, de facto, valorizarmos os outros, e pode não ser fácil no contexto atual em que há mais medo, há mais pressão, há, por definição, aumento de todas as formas que nos podem afastar dos outros, o julgamento, a crítica, o ressentimento e todas as formas de negatividade que podemos assistir e protagonizar nós mesmos através, então, do contexto que estamos a viver. E, portanto, é importante focarmos e procurarmos, então, as vantagens, os benefícios, as qualidades que vemos nos outros e no relacionamento com os outros e na união que podemos ter com os outros. E é importante mantermos isso presente, os seus lados mais luminosos, para que as forças da atração sejam superiores às forças da repulsão e possamos então gerar o máximo de união possível para nós e para os outros. E evidentemente que isso pode não ser fácil dependendo dos contextos pessoais em que estejamos, mas é um caminho que não há como não passar por ele. Se queremos ter boas experiências de vida, de facto, não há como não reconhecermos valor nos outros, não há como não reconhecermos valor em nós mesmos e não há como não reconhecer que há esta relação entre o valor que reconhecemos em nós
e o valor que somos capazes de reconhecer nos outros. E vice-versa, obviamente. As palavras de apreço, de carinho, de afeto dos outros também nos ajudam a reconhecer o nosso próprio valor e, obviamente, torna-se uma dança, como falámos em últimas transmissões, que então nesse dar e nesse receber amor, vamos então encontrar as nossas capacidades em plenitude de amarmos e sermos amados. Padrão número 4, próximo padrão já. Não tenho nem posso ter condições para viver o meu propósito. Mais uma vez, entre aspas. E basicamente aqui estamos a falar então com temas associados à nossa expressão criativa autêntica de quem somos de uma forma mais direta e mais específica, porque nós sabemos, e se tens seguido estas transmissões, sabes que todos os temas e todas as áreas da nossa vida podem e devem, é imperativo que sejam perspectivadas em termos de propósito, mas há algumas que podem, pela formulação, pelo vocabulário, pelas palavras utilizadas, mais facilmente serem reconhecidas como tal do que outras. E este padrão é um deles. Mais facilmente conseguimos reconhecer que está relacionado com, então, essa expressão criativa autêntica de quem somos. E então nos vai pedir que possamos entender, então, verdadeiramente quais é que são as nossas condições e que condições é que nós, então, associamos como crónicas, como permanentes ou persistentes, para dizermos, como diz aqui o padrão, não tenho nem posso ter condições. Isso parte à partida de uma percepção limitativa rígida de que algo em nós está em falta ou que algo não nos é acessível de uma forma radical e terminal em termos das nossas próprias condições. E então isso pode exigir, em especial se estivermos em condições crónicas, que podem ser situações de doença ou de saúde, ou de falta de saúde, pode ser uma condição de deficiência, pode ser uma doença crónica, ou pode ser uma circunstância externa também bastante limitativa, como por exemplo a reclusão. E então isso pode exigir, como dizia Viktor Frankl, no seu famoso livro Um Homem em Busca de um Sentido, quando é de todo impossível mudarmos as condições à nossa volta, então o desafio passa por nos mudarmos a nós mesmos. Então é preciso reconhecermos qual é o nosso potencial para transmutarmos o entendimento sobre essas condições que à partida são crónicas em vias de oportunidade, ou como também disse o grande Marco Aurélio, sim, este imperador que eu estava há pouco aqui a falar, este imperador romano, que ficou para a história como um dos pouquíssimos sábios a comandar politicamente também. Então, o obstáculo é o caminho. E aquilo que impede o avanço torna-se a via para o avanço. Portanto, aquela limitação que parece intransponível torna-se a nossa grande oportunidade de superação de todos os limites aparentes que nos coloca. E, obviamente, isto pode ser um trabalho massivo, pode ser um trabalho incrível, dependendo de que tipo de limitação seja. Nelson Mandela, por exemplo, teve 27 anos preso, sob condições de várias... Penso que a esmagadora maioria do tempo ele esteve em Rhode Island, penso que é o nome de prisão onde ele teve, e esteve sob condições desumanas, numa célula incrivelmente pequena, sob trabalhos forçados e com atos de indignidade indescritíveis. Uma das circunstâncias que acontecia com regularidade era, penso que eram os guardas prisionais urinarem em cima deste homem gigantesco, que depois se foi liberto para se tornar outro dos grandíssimos líderes que a humanidade já conheceu, talvez o maior líder político do século XX, e que então ultrapassou essas condições aparentemente inultrapassáveis, ou durante 27 anos não foram ultrapassáveis, não é? Ele estava em reclusão, mas então ele, pelo seu trabalho, e a Long Road to Freedom é uma autobiografia de Nelson Mandela, e então pelo trabalho de reflexão, de estudo, de autoaperfeiçoamento, autoconhecimento constante, foi capaz de transcender essas limitações que pareciam intransponíveis. E então aplicar
aplicar o melhor da sua vontade, o melhor do seu compromisso com expressar-se de uma forma que pudesse então adicionar valor não só à sua própria vida, como à vida dos outros. Ele fez esse trabalho e teve o seu culminar. E a afirmação, então, que eu escrevi de transmutação aqui é: posso ter as condições que preciso para viver o meu propósito e é inevitável que as tenha se persistir em fazer o melhor que possa em qualquer circunstância. E, portanto, o melhor que possa em qualquer circunstância. Não é um qualquer ideal teórico de perfeição, é o melhor que possa, não um qualquer padrão inalcançável. É o melhor que possa. E é isto que eu considero importante aqui. O que é que seria importante para ti aqui? Pois é essa questão que eu te coloco e esse é o convite que te faço através do trabalho deste quarto padrão, se por acaso é uma realidade em ti, no teu caminho, que possas então fazer esse trabalho de reconhecimento de como podes então ajustar então o capô, por assim dizer, do teu propósito, e se por acaso o veículo não pode avançar da forma que tu gostarias que ele avançasse, se não podes então reconverter esse veículo e usares então esse motor e essas peças desse capô que tinhas idealizado para algum outro engenho, algum outro dispositivo que te possa manter a progredir na direção daquilo que é o teu melhor. Este é o convite. Este é o convite para esta quarta afirmação, para este quarto padrão, para que seja transmutado pelo melhor. Quinto e último padrão que eu te deixo aqui à tua consideração, se fizer sentido. Então, padrão. O sucesso vai destruir o que de bom tenho na vida. O sucesso vai destruir o que de bom tenho na vida também, entre aspas, porque na verdade, porque é uma narrativa que não se aplica. A perversão, digamos assim, ou a distorção de todos estes padrões é que todos eles contêm fundos de verdade e todos nós conseguimos reconhecer. Penso eu. Se formos sinceros, se formos honestos para connosco mesmos, de que existem circunstâncias em que eles podem tornar realidade e por isso eles têm verosimilhança pela nossa ignorância ou por não vermos melhor, deixamos que eles sejam parcialmente ou circunstancialmente verdadeiros em termos práticos, em termos daquilo que é a nossa realidade. Mas é uma verdade relativa, é uma verdade que pode ser substituída por uma verdade superior, por verdades superiores, que progressivamente, e à medida que vamos aprendendo a fazer cada vez mais e melhor, a ver cada vez mais melhor e com mais clareza a realidade, podemos então ser capazes de libertar então esses recursos e esses poderes que vão então consumar as verdades superiores em realidades concretas, objetivas, visíveis no nosso caminho. E aqui, então, a questão fundamental é, nós podemos ter medo com este padrão de o sucesso vai destruir o que de bom eu tenho na vida, podemos ter medo que o sucesso nos retire, por exemplo, descanso, ou paz de espírito, ou saúde, imaginando que podemos ter de trabalhar ou exercer esforço em condições que nos podem remover então essas forças que já temos, ou o estilo de vida que temos. Ou pode, de facto, pôr em causa numa determinada forma de atingimento, então, da forma como estamos a definir sucesso, pode pôr em causa os nossos relacionamentos mais próximos, com família, com amigos, com companhias íntimas. Pode ser que possamos ter de pôr em causa, ou achemos que devemos pôr em causa a nossa ética, e pode ser que possamos achar que também, de facto, não estamos preparados para assumir as responsabilidades de uma forma funcional, de uma forma sustentada. E todos estes cenários podem ser verdade. E depois a articulação da narrativa depende da forma como este padrão se processa, ou se expressa, melhor dizendo, em cada um de nós. A afirmação de transmutação pela ativação que eu obtive aqui, que vou colar, é: defino com clareza integral a versão do sucesso que sei que alimenta tudo o que há de melhor em mim e todos os dias empenho energia para alcançar. E é esta frase que eu te convido a contemplares para eventualmente poderes usar
para a tua própria, e vou colar aqui e cá está. E já aparece. E então, a questão fundamental aqui é como termos clareza integral, holística, harmónica sobre a nossa definição de sucesso, a definição da expressão criativa autêntica de quem somos, a que se convenciona chamar sucesso e que está, em termos dos nossos códigos de linguagem, mais associada às vitórias, ou à vitória externa, que falámos ontem. E então, esse é o significado de sucesso que está aqui a estar em causa, ou que está aqui em causa, perdão. E então vamos procurar a clareza holística e integral sobre como é que as várias áreas da vida, como é que os vários temas que fazem parte, então, da montagem global, geral da minha vida, podem contribuir para, então, eu estar a apontar para o alvo que me representa, para aquilo que é sucesso para mim. Começando por assumir, então, essa grandíssima e maravilhosa responsabilidade de definir o que é sucesso para mim. O que é sucesso para mim? E numa mesma vida, pode ser um incrível sucesso simplesmente ganhar o suficiente para fazer face às necessidades básicas e manter o tabuleiro de recursos abertos para envidar esforços massivos para encetar, sustentar e culminar uma preparação que possa fazer com que a definição de sucesso que é válida para mim se torne realidade, e noutra etapa da vida essa definição de sucesso pode se tornar obsoleta e então passa a servir com a maior proficiência, com a maior eficiência, com a maior eficácia, com a maior escalabilidade possível, para usar termos e linguagem da gestão dos negócios do empreendedorismo. E então, acertando a codificação de base no nível de exigência que essa definição de sucesso pedia, então podemos converter esse sucesso em resultados, incluindo materiais com uma abundância que não conhece limites que não os da ética, que não os do bom senso, que não o do respeito por tudo e por todos, por todas as formas de vida neste planeta. Por exemplo, e acabei de partilhar aqui várias daquelas que se foram e as minhas opções estratégicas nos últimos anos, de apostar em consolidar um conjunto de conhecimentos, de competências, de experiências internas e externas que pudesse otimizar e alavancar, maximizar o impacto que tenho na vida daqueles para quem presto, venha a prestar serviços de desenvolvimento humano, que, como sabes, segues estas transmissões, são serviços focalizados no propósito. E para isso, e continuando a partilhar então aqui um pouco do meu balão mental a respeito deste padrão ou desta afirmação, deste padrão já convertido em afirmação, então, em termos de valorização, isso implica que alguns riscos para consolidar então aquilo que considerei ser uma base e um padrão de qualidade importante para poder almejar determinado tipo de impactos que tenho almejado, pudesse ser uma realidade, ao mesmo tempo que, obviamente, lidar com os desafios de poder consumar e poder culminar e poder me aproximar de uma forma cada vez mais eficaz das necessidades, incluindo de comunicação, de clareza, de praticalidade, de quem possa precisar. Reconhecendo a expressão criativa autêntica de quem sou e que se devo inspirar e facilitar que outros o façam, então isso começa imprescindivelmente para eu poder ser, ou procurar ser, o mais possível, um exemplo disso mesmo. E estar munido não só das minhas próprias experiências internas e externas, como de ser capaz de me externalizar e de recomendar outras fontes variadas, de qualidade, para que tu que vês ou tu
que és meu cliente, ou tu que, independentemente de estares aqui ou não presente nesta plataforma, possas usar para capitalizares as tuas próprias forças, para fazeres a tua própria receita, para combinar os teus próprios ingredientes daquilo que é, então, a expressão criativa autêntica de quem és, diferenciada em definições como sucesso, realização pessoal, consumação, obra, o que seja que te interessa ires atrás e consumares em paixões, em interesses, em aquisição de competências, em reconfiguração ou combinação dessas competências, em capacidades que queres desenvolver ou aperfeiçoar, em talentos e que podem também ser elevados à categoria de dons. E então, uma vez após a outra, comprometer-te em fazeres o melhor com aquilo que tens. Para que esse melhor possa chegar a todos nós, possa chegar a mim e possa chegar a todos que inevitavelmente iremos beneficiar com isso. Por fim, um compromisso. Eu vou-me comprometer hoje, até ao final do dia, a investir energia a trabalhar no avanço, no progresso da transmutação ou do reforço de pelo menos um destes padrões e afirmações até ao final do dia. Pelo menos um destes padrões / afirmações que eu te apresentei aqui, eu vou escolher um. Claro, não vou aqui partilhar qual, mas eu vou escolher um e vou trabalhar com esse padrão até ao final do dia e vou libertar essa energia de melhoria. E eu quero saber se posso contar contigo. Posso contar contigo, tu que estás aí a assistir? Posso contar contigo para escolheres um padrão que tenhas, um destes padrões ou outro qualquer, que tu já tenhas reconhecido, ou que te prestes a reconhecer. E hoje, ao fim do dia, nas reflexões de fim de dia, clarificares, através deste procedimento que tivemos aqui a ver, como é que pode se tornar uma força, como é que esse obstáculo pode, de facto, ser o caminho para libertar mais poder, mais progresso, mais evolução na expressão criativa autêntica de quem és? Posso contar contigo? Estamos juntos. Estamos com esse compromisso. Quando vires, se não estás a ver agora, sabe que não estás só, que estás a trilhar o teu caminho rumo a essa expressão criativa autêntica benévola de quem és, acompanhada com cada vez mais pessoas que querem o mesmo do que tu e estão disponíveis a dar o seu melhor por isso. Namasté. Bem-ajas. Até amanhã.